Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no capítulo 4, A Estrela da Idade Média. Caíste do céu, ó estrela da manhã. Isaías 14:12. Silvestre II, ao som de milhares de sinos, recebia a coroa pontifícia do ano de 1999. Com o poder que possuía nas mãos, planejava transformar os bastidores da grande comunidade cristã, estando empenhado consigo mesmo em liberar gradualmente as consciências, na medida em que a inteligência assim o permitisse, acompanhando o progresso em algumas direções sob a atenta vigilância da Igreja e com censuras, quando houvesse necessidade. O Papa cultivava a arte literária e possuía grande tendência para a política. Tinha em primeiro plano os conceitos do Cristo que o fascinavam, porque o faziam sentir aberturas infinitas na teologia, no modo de compreender o que o Mestre ensinara aos seus discípulos e à humanidade. Fora preceptor de vários reis, como o imperador Otto, preparando-o nas sequências das lutas da Igreja para uma emergência. Sabia, e a opressão isso fazia crer, que os inimigos, os maiores inimigos do presente e do futuro da Igreja eram os muçulmanos. Jerusalém era a Terra Santa, carecendo de ser protegida e totalmente integrada no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Todavia, o destino que lhe permitiu demorar-se muito com o cetro do poder. Foi nessa época que o mundo espiritual, sob a regência do Cristo, se movimentou em grande preparo para que a Terra recebesse um dos seus discípulos, aquela que na ilha de Patmos selara o Evangelho, escriturando o último capítulo da Boa Nova, o Apocalipse. João Evangelista renasceria na cidade de Assis, com uma corte de companheiros sobremodo grandiosa para dar cumprimento à vontade do Senhor, pelo seu amor à humanidade, e se chamaria Francisco, estrela de primeira grandeza, a deslocar-se dos céus do Cristo para um mundo terreno. Era o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. O fenômeno de Assis abalou, por assim dizer, os conceitos impostos pelos dirigentes do clero romano. Viria ele reviver o cristianismo primitivo pelo amor que seu coração concentrara em milênios de vivência como a maior mensagem à humanidade. A disciplina que se submetia no correr do tempo era a segurança indispensável para essa enorme tarefa de abrir os olhos dos guerreiros e sacerdotes, de reis e imperadores, sendo a esperança viva e a paz em progresso. João Evangelista reuniu-se com os seus discípulos no mundo espiritual em uma instância que acomodava muito bem a pequena falange de espíritos altamente conscientes nos deveres a cumprir, eternizada nos conceitos do Cristo, decidida a acompanhar o Mestre onde quer que fosse, e afinizada com os poderes do amor. No entanto, a missão a eles legada era por demais difícil. O testemunho, em certas horas, abala as convicções mais profundas por ser a carne frágil, e era necessário que eles dela se revestissem, obedecendo às leis promulgadas desde o princípio pelo grande arquiteto do universo. Ali se congregavam almas escolhidas para o evento da luz. O Evangelho já fora estendido a quase todo mundo, e principalmente no seio da Igreja constituía a leitura obrigatória. Os príncipes, os reis, os imperadores, os homens da ciência, os grandes filósofos e parte da massa sofredora conheciam, uns mais, outros menos, os escritos do Livro Santo. O imprescindível naquele momento era a sua vivência, e aqueles espíritos unidos em torno do Mestre tinham de assumir com a própria vida uma posição na face da terra, no reflexo da boa nova de Jesus, o Evangelho sem divisões, sem perda de conteúdo. Para tanto, se fazia necessário grande preparo espiritual para o planejado avanço da luz. Já estavam escolhidos os lugares apropriados para os renascimentos de todos eles, de acordo com a técnica espiritual. A resistência de cada um, tanto na área física como na espiritual, era relativa à individualidade que o tempo lidera por Deus concedeu para o Espírito. Liderado por Deus, concedeu ao Espírito. Quando a sintonia é o móvel da união de muitos corações, o ambiente se purifica e os que vivenciam transformando-no em céu pelas faculdades afloradas na gama dos sentimentos. Daí aqueles
Velhos companheiros de lutas permaneceram em prolongada concentração, onde não havia preocupação que o tempo passasse. Nada se faz bem feito sem preparo antecipado. Se no mundo os homens já conhecem essa verdade, reunindo mestres em escolas bem aparelhadas para que os alunos enriqueçam seus conhecimentos e se transformem igualmente em mestres, dando continuidade e valorizando as ciências, quanto mais no mundo dos espíritos. Qualquer coisa, por menor que seja, tem grande importância. A Terra é olhada como um curso mais ou menos longo, onde os professores são as próprias almas, sob a interferência da lei filtrada na mente do Mestre Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, o fundamento da vida neste planeta. É o Filho a quem Deus confiou a direção da casa. A imagem, o trabalho e a vontade de Jesus haveriam de ser ponto central de todas as cogitações daquele grupo de paz quando plantado no reino da terra, para que a semente da verdade crescesse no terreno sublimado dos sentimentos em preparo. Enquanto os discípulos de João se distraíam em conversações edificantes no meio da comunidade, seus olhos buscavam no infinito as estrelas mais distantes. Era o telescópio interno, acionado pela vontade e sem interferência do mundo exterior, ali mostrar as belezas da criação. Observava a atmosfera espiritual da Terra e acompanhava no seu giro habitual em torno do grande astro, como e certamente em vários bailados incontáveis, para que o equilíbrio fosse a confiança da vida. As estrelas no infinito pareciam, como disse um grande poeta francês, os bailarinos do espaço, balançando-se no ritmo da vida, pois que eles não perdem um tio em todos os movimentos. A sequência transmuta em harmonia e esta vivifica como sendo a própria felicidade. O evangelista procurava Deus no seu corpo ciclópico, universal, para depois senti-lo na mesma totalidade no microcosmo do seu mundo íntimo. O espírito divaga em meditações, ganhando recursos quando ele é necessário na solidificação de grandes lutas. João acalmava seu fogoso raciocínio, que em pouco tempo devastava constelações, familiarizava-se com galáxias inteiras, penetrava o universo com a intimidade do seu próprio ser. Eita, texto lindo! Pois é, gente, falar de Francisco de Assis dá nisso, né? Emociona, enche a gente de energia boa. Francisco de Assis é tudo, tudo, tudo de maravilhoso que vocês podem imaginar. E aí ele fala assim, né, que Francisco, ele veio num propósito, ele já sabia da sua missão quando ele veio para a Terra, veio com uma equipe, não veio sozinho. Essa equipe, tanto quanto ele, tiveram que amadurecer, né, os propósitos aos quais eles tinham aqui para se desenvolver as suas missões, né? E coloca para a gente que tudo tem o tempo certo. Era necessário que ele viesse nesse novo tempo, nesse final, quase final aí das cruzadas, né? Então, aquele momento das cruzadas, como a gente viu ontem, foi, apesar de tenebroso, né? Vindo a Inquisição, ainda que houvesse selvageria demais, que não era contida tanto por parte da igreja, por parte do poder do Estado, até mesmo das aldeias, da sociedade, era um mundo ainda muito primitivo na parte emocional, né, na parte espiritual, porém, teve o momento certo, a hora certa, que Jesus confiou a missão a Francisco de Assis, que ele viesse para dar continuidade aos seus ensinamentos, que ele reerguesse a igreja, mas não é a igreja placa a igreja, mas sim os seus ensinamentos, o evangelho de Cristo se tornar vivo na vida das pessoas. E quando ele fala assim, que ele era muito introspecto, que ele ficava olhando, né, as galáxias, que ele ficava viajando, né, colocando o seu espírito nessa amplitude toda de conhecimento de mundo, eu fui me identificando. Por isso que eu falo que Francisco de Assis, eu tenho muita identificação com ele. É algo muito perto, muito próximo de mim. Não da grandeza, grandeza estou longe, mas eu digo assim, das atitudes, da forma que ele conduziu a vida dele, da forma que ele foi aprendendo a ser um pouco melhor e mostrar esse melhor aos outros, né? Então, desde pequena, desde criança, eu tinha uma coisa de ir para o quintal de casa, e no quintal a gente tinha uma garagem só, que era descoberta, e um fundinho de lavanderia. E eu gostava muito de ir para a garagem. Na garagem, que era ampla, eu
conseguia contemplar, né, as estrelas do céu. Falava que a gente não podia contar a estrela, que senão ia nascer verruga. E eu tinha aquela vontade de sair contando as estrelas, né? Eu falava, mas não dá, é muito, né? Aí o professor na época da escola falava assim, ó, os números são infinitos, você não consegue terminar numeral. E aí eu fazia aquela, né, aquela ponte entre o que o professor de matemática dizia sobre os números e as estrelas. Eu falava, gente, não tem mesmo, eu tô tentando contar e não dou conta, né? É muito. E aí depois, quando eu fui estudar geografia, que falavam, né, sobre as constelações, eu queria entender mais sobre aquilo, e aí eu me afundava, né, na época não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso, então eu me afundava em revista, eu ia na banca de jornal, revista e jornais, né, eu comecei a comprar aquilo que saía de interessante, tanto é que na minha adolescência a revista que eu fazia coleção era super interessante, eu nem sei se existe mais essa revista, e na época eu fazia coleções da Super Interessante, porque ali tinham novidades sobre o mundo, né, das constelações, do universo, enfim, de tudo aquilo que o homem no dia a dia não tinha importância. Para mim era algo assim, poxa, aprendi, né, e eu aprendi bastante na adolescência. É que a gente acaba relaxando, essas informações vão ficando, vai se perdendo, né, porque a gente não dá continuidade a elas. Aí teve uma fase também que eu entrei naquela parte de astronomia, e junto com a astronomia eu entrei com a astrologia. Então eu tentava fazer um intercâmbio aí entre as informações, e sendo que um é um, o outro é outro, não tinha nada a ver. Aí eu descobri isso ao longo do tempo, mas fiquei muito tempo também colecionando revistinha de astrologia, e fiz um caderninho na época que eu tinha uns 15 anos, por aí, 16 anos, eu fiz um caderninho de poesia, que eu lia muito Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes. O meu preferido sempre, a minha poetisa preferida sempre foi Cecília Meirelles, né? Até hoje eu gosto muito. Então, assim, ela era mais humana, mas era sonhadora ao mesmo tempo, e ela falava bastante, né, nessa questão dos astrais, né, do universo. Eu sempre fui muito apegada a isso. E aí eu fui cultivando. Às vezes eu sentava na janela do meu quarto, que era um sobrado, na outra casa que eu fui morar, sentava na janela e eu olhava para o pôr do sol. Às vezes tinha uns galinhos de árvore, assim, da vizinha, né, da frente, que ficava bem na frente do pôr do sol. Aí eu pegava uma folhinha e tentava rabiscar o desenho, né, daquela paisagem. Eu cresci muito assim, ligada à natureza, apesar de não estar na natureza. Eu fui criada em bairro pobre, de vila, né? E eu sempre não dava atenção para aquilo que tinha em minha volta. Então eu fui de poucas amizades, eu cresci praticamente sozinha. Os amigos eram bem poucos mesmo, mais ali para brincar, jogar uma bola na escola, quando eu entrei em treinamento, em times, né? Mas não era amigos de estar na minha casa e eu na casa, assim, o tempo todo, não. Então, como eu tinha esse estado de solitude, de solidão, talvez, também, o que me fazia companhia eram as estrelas, era o universo, era a lua, era o sol, essa coisa natural. E eu gostava de registrar isso em forma de poesia. Eu cheguei a escrever algumas na época, depois, como eu falei, a gente vai abandonando. Hoje eu não sei escrever A com B, né? Mas eu escrevia poesias, eu fazia os desenhos, eu rabiscava os desenhos, eu desenhava muito bem na época, eu fazia aqueles rabiscos, né, de pôr do sol, de constelação. Eu gostava muito dessas coisas. Aí, partindo do princípio que eu gostava dessas coisas, eu fui fazer faculdade de História e de Geografia. Eu gostava bastante da parte animal, queria fazer biologia ou veterinária, ou zootecnia, né, que na época tinha esse curso também, que era um barato. Mas assim, as condições financeiras não ajudavam, né? Aí eu peguei e parti para Geografia e História. Eu falei, eu vou ver Geografia, né? Na época a gente podia escolher, depois de 2 anos, se ia para Geografia ou para História. Fazia estudos sociais primeiro. E aí eu não tive condições de bancar a faculdade, né? Meu pai estava apertado na época, eu desisti de fazer os outros 2 anos. Mas minha tendência sempre foi para o lado de natureza, né? Seja para a área da biologia ou seja para a área da geografia. E eu gostava. E história porque eu era curiosa, não porque eu gostasse de ver datas. Eu não decoro data, não decoro nome, eu sou péssima para isso. Mas assim, tem sempre alguma coisa que fica na mente da gente, localizando a gente no tempo e no espaço. E a história, ela tem isso, né? Quando bem trabalhada, não quando tem
alguém por trás militando a história. Aí eu acho que não é válido, porque é um ponto de vista completamente, né, ou de um lado ou do outro, e que atrapalha o seu próprio raciocínio. Então, a história tem que ser uma coisa ímpar, e geralmente não é, né? Ela sempre tem uma tendência, quem está dando a aula de história geralmente tem uma tendência política por trás daquele momento ali que está explicando, explanando sobre o assunto. Então, como eu não podia confiar muito em história, eu passei a admirar ainda mais geografia. A gente foi visitar centro de astronomia, a gente foi no planetário, a gente foi em vários lugares que tinha muito a ver comigo. Parecia que eu estava entrando num lugar que eu já conhecia, que eu já tinha tido algum tipo de experiência. E sempre a natureza comigo, mesmo eu não estando num lugar com natureza. Eu tinha essa coisa de contemplar, eu tinha essa coisa de me ligar com a natureza, de me conectar com a natureza e através dela achar respostas para as minhas dúvidas, trazer força quando eu estava enfraquecida. E eu acho mó barato que eu passei 32 anos numa sala de aula, onde eu não tive a oportunidade de ter natureza, só uma vez ou outra um passeio, mas aí com alguém junto, você não vai contemplar a natureza, você vai aproveitar a pessoa que está do teu lado também, né? E aí depois que eu me aposentei, que eu fiquei sozinha, que não tem ninguém, eu comecei instintivamente buscar algo próximo da natureza. Aí eu peguei um Uber um dia, me deu 5 minutos, peguei um aplicativo do Uber, falei, olha, eu quero ir ali em Guararema. O meu primeiro passeio foi aqui em Guararema. Eu já tinha ido com amigos, mas como eu falei, eu aproveitei os amigos e não o lugar. Falei, eu quero ir para poder ver o rio. E aí o Uber me levou, eu olhei, contemplei aquele rio, me senti revigorada. Eu falei, ah, não, é esse o meu caminho, né? Eu preciso estar no meio da natureza. E aí daí então, uma vez por semana eu pego o Uber e vou para o meio do mato, como eu costumo dizer. Então eu procuro mata, eu procuro campo, eu procuro rio, eu procuro represa, cachoeira, onde eu puder que o carro me levar, eu tô indo. Essa semana eu estive em Piracaia, e aí eu atravessei 5 cidades para poder chegar em Piracaia, pelo menos 5 cidades nós passamos, né? Arujá, Santa Isabel, Igaratá, Bom Jesus dos Perdões, para chegar lá em Piracaia. Na volta a gente ainda voltou por Salesópolis, não, Nazaré Paulista. Então assim, esses passeios, eles me motivam, eles me preenchem. E aí observando o texto, né, eu contei toda essa história para falar assim, gente, tem pessoas, personalidades, espíritos, que não tem como você falar que não faz parte daquela equipe, daquele meio, né? Aí, quando eu vim para a doutrina espírita, quando eu tinha 16 anos, logo em seguida eu passei a fazer os estudos, e quando eu entrei num grupo mediúnico, foi constatado que a equipe que trabalha comigo, que manda os recadinhos, né, através da psicografia, é uma equipe franciscana. Aí eu falei, poxa, né, olha só como é que eu fico toda, né, vermelha, toda feliz, porque é algo assim que não tem. Eu que sou Santo Tomé, né, eu gosto de provar as coisas que eu falo, que eu sinto, que eu vejo. Não tinha como correr para o outro lado. Eu falei, gente, tem tudo a ver. Eu sempre gostei muito de Verona, Itália, né, aquela questão do Romeu e Julieta. Eu estudei demais todos os tipos de Romeu e Julieta, todas as versões de Romeu e Julieta, até da Turma da Mônica. Eu cheguei a estudar, fazer peça de teatro. Então eu gosto muito da questão Itália. Por que Itália? Se eu sou brasileira, nasci num bairro pobre, miserável, né, de uma vila, numa zona leste de São Paulo. O que isso tem a ver com Itália? Então, por que Itália? Né? E aí eu comecei a ver ligações quando eu fui trabalhar no campo mediúnico. Eu falei assim, tem alguma coisa, não é que eu seja um espírito elevado, né, que eu ainda tenho muito que aprender, tenho muito que dar a cara, né? Eu quebro muito a cara por causa de coisas idiotas que eu faço, que eu falo, que eu sinto. Ainda tenho que me vigiar muito, ainda tenho que trabalhar muito em mim. Mas o que um espírito que está perdido na Zona Leste, né, numa vilinha, está pensando na Itália, com 15 anos de idade? E dali em diante você vai fazer um trabalho mediúnico e aparece do teu lado ali a corrente franciscana, que eles são da onde? Da Itália, né? E é aquela coisa, tudo me levava para Francisco de Assis.
eu não conseguia entender, hoje eu entendo um bocadinho, né? Mas eu não conseguia entender Jesus. Para mim, Jesus já era um homem perfeito. Ninguém fala dele crescendo, ninguém fala ele errando, ninguém fala nada sobre Jesus como um humano, bem dizer. Já falam de um homem pronto, perfeito, que só fez coisas boas. Então, ele estava tão distante, e até hoje eu ainda sinto essa distância para conversar com Cristo. Mas Francisco de Assis não. Pelas falhas, pelos erros, pelos tropeços que ele tomou antes dele firmar sua missão, ele se torna muito humano, muito próximo de mim. Então, tudo que falam de Francisco de Assis, tudo que eu leio, parece que se encaixa ainda mais. É por isso esse meio que desabafo, né? Ao invés de ser só um estudo, acabou sendo quase que um desabafo meu. Você percebe assim, o cara estava ligado com o universo, ele estava ligado com coisas bem maiores do que aquilo que ele vivia. E muitas vezes era a minha fuga, era olhar para o universo e falar, não pode ser, eu aqui, né, e esse universo todo aí, e só aqui que tem vida? Não, tudo isso aí deve ter vida também. Eu vim de algum lugar desses aí. E eu não era espírita, era criança. E depois eu fui crescendo com isso, cada vez maior dentro de mim. Quando eu entrei na doutrina, eu me identifiquei de imediato. Eu falei, gente, é aqui que eu tenho que ficar. Quando eu comecei a estudar, né? A princípio não, eu não queria entrar na doutrina. Tinha um monte de preconceito. Porque, infelizmente, dentro da católica tem aquelas coisas, né? Inferno, céu, e você cria uma imagem, né? De coisa boa, de coisa ruim. Bom, enfim, eu fiquei na católica até os 16, então, a princípio, eu não gostava de espiritismo. Mas quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, é isso aqui. O Livro dos Espíritos me trouxe tudo aquilo que eu precisava. Eu não faço uma questão maior ali do Livro dos Espíritos, eu não pergunto nada, não tenho ousadia de falar assim, não, isso daqui não está bem esclarecido. Eu não tenho essa ousadia, porque dentro do que eu tenho de entendimento, tudo que está ali para mim tá bom. E olha que eu sou Santo Tomé, se não me convencer, eu não acredito. E eu vejo, assim, essa semelhança no meu comportamento, no meu desenvolvimento com essas equipes franciscanas, com Francisco de Assis. E eu fico muito, mega feliz cada vez que eu leio algo que ainda vem confirmar mais ainda essa sintonia que eu tenho com o campo desses espíritos que se ligam a Francisco de Assis. Porque é uma confirmação para mim de que eu estou no caminho certo, de que eu estou aprendendo, de que eu faço parte, eles me escolheram, não fui eu que escolhi eles, eu sou ainda um grão de mostarda, né? E eles apostam em mim, eles trabalham em mim, eles querem que eu faça alguma coisa mediante o conhecimento que eles nos passam. Então, firma a minha fé de que é tão pequenininha, mas firma a minha fé de que desamparado a gente não tá, que a gente tem espíritos que se assemelham a nós, que têm uma afinidade com a gente, que têm uma vibração, uma energia próxima à nossa, e que por maiores que eles sejam, de grandeza, né, 1000, eles se colocam na humildade, como Francisco sempre foi muito humilde, de vir colaborar para que a gente possa crescer também. Então é nessa certeza que hoje eu deixo aqui um testemunho de vida, né, associado à leitura, mas que faz tudo sentido. Procurem sentido para a vida de vocês. A vida só tem graça se ela tiver sentido. E eu fiz uma palestra na quarta-feira, né, lá no Secla, que é aqui na Zona Leste, e eu falei isso lá. Falei, gente, eu tô aprendendo pra caramba de 3 anos pra cá, fazendo estudos da doutrina, seriamente, de 5 a 6 horas por dia, muito mais do que os meus 53 anos de vida, ao qual eu ajudei bastante pessoas, eu trabalhei muito pelos meus alunos, trabalhei pelo meu filho, ajudei marido, ajudei namorados, ajudei família, mas assim, coisas manuais, financeiras, um ombro, uma palavra, tudo bem. Mas eu não me ajudei, porque eu não estudei o tanto que eu estou estudando hoje para que eu pudesse ficar bem. Eu sempre quis os outros, quis que os outros ficassem bem. Mas eu não me dediquei tanto a essa questão espiritual minha. Mesmo sendo espírita, sabendo algumas respostas, sabendo alguns caminhos, trabalhando dentro do espiritismo, mas eu não estava buscando muito para mim.
E hoje, quando eu faço uma palestra, quando eu venho aqui fazer os estudos e deixo gravado e passo para outras pessoas, a primeira a receber tudo de melhor dentro do estudo sou eu mesmo. Porque existem esses encontros de ideias que me fortalecem. O que está escrito aqui é o que eu vivi, é o que eu vivo. Está dentro, fechou comigo, né? Mais uma vez, eu entendo que Francisco de Assis é um mentor, é um cara que ele tá ligado comigo, sem dúvida nenhuma. Do plano espiritual, eu posso ter 1000 mentores, 1000 espíritos que gostam de mim, porque uma vez eu recebi uma comunicação falando isso, né? Você é meio atrapalhadinha, mas o campo espiritual é doido por você, eles gostam de você, né? Mas a gente vê que dentro desse campo espiritual tem um braço forte. E esse braço forte, eu não tenho dúvida nenhuma, na minha vida, que seja Francisco de Assis, que seja a equipe franciscana. E isso é maravilhoso, quando você tem a certeza, a fé. Nossa, gente, é muito emocionante. Tentem se ligar com alguém do campo espiritual a quem vocês se assemelham. Busquem a história de personalidades que passaram por aqui ou que ainda passam e que vocês peguem como modelo, porque às vezes a gente fala o modelo de Cristo, a gente fala tanto, segue Cristo, é o caminho, a verdade, a vida, tá? A gente tá cansado de ouvir essas coisas. Mas para algumas pessoas, assim como eu, Cristo é uma figura, sabe, super poderosa, a qual eu tô muito longe de alcançar. Às vezes tem alguma figurinha mais perto, que se assemelha no seu jeito de ser, de levar a vida, e que tá ali para te puxar. A gente é que tem que buscar, né, essa sintonia. Brota da gente. A porta, como diz Jesus, né, a maçaneta é lá de dentro do nosso coração. Então, se você quer que algo entre no teu coração, você tem que ir lá e abrir essa maçaneta. E deixa entrar, deixa fluir coisas boas, né? Cada um tá onde realmente deveria estar. Todos nós. Nós não erramos de endereço de família, de trabalho, para exercer as nossas funções diárias. Nós não estamos no lugar errado com pessoas erradas. Certamente tem uma missão ou tem um resgate, mas seja lá qual for o motivo, a gente tem que fazer direito. A gente está aqui para isso, né? E às vezes buscando um apoio dessas equipes superiores que vieram antes da gente, que já deixaram, né, o terreno mais ou menos pronto para nós. A gente só tem que caminhar, a gente só tem que seguir. A gente não tem muito trabalho. Eles fizeram o maior trabalho, eles estão fazendo o maior trabalho. As equipes superiores sempre fazem o maior trabalho. A gente só tem que seguir, a gente só tem que buscar essas afinidades, acreditar nelas e seguir, apenas seguir.